Deus abençoe a todos vocês. Aqui é o professor Ronaldo Vieira, mais uma vez, junto com o nosso trabalho nesse canal maravilhoso da Torá Viva. Eu quero que vocês me acompanhem num estudo aqui maravilhoso. Antes de falar desse estudo, não deixa de se inscrever, ativar o sininho aí do nosso canal, dá aquele like, compartilha esses vídeos, tá bom? Para você a cada dia mais ampliar o seu campo de conhecimento, de sabedoria, das mensagens do Criador no seu contexto original, que é a Palavra de Deus, ok? Bom, hoje aqui é um estudo rápido. Eu queria perguntar uma coisa para vocês, uma coisa bem até não é tão inusitada, até porque há grandes debates sobre essas passagens de Paulo em muitas igrejas. E a pergunta que fizeram para mim e eu estou passando para você hoje no estudo é: o que é ser nova criatura? O que é nascer de novo? Nascer de novo, ser nova criatura é desde o momento em que você levanta as mãos, aceita o Senhor Yeshua como teu Salvador, Jesus, e a partir da hora que você aceita, você já se tornou uma nova criatura? Quando você se batiza nas águas, você já é uma nova criatura? É esse assunto, dentre outros, que vamos a cada dia mais aprendendo, que eu quero compartilhar com você. Porém, hoje, eu quero que você embarque comigo nesse estudo do que é ser uma nova criatura. Algumas pessoas confundem o batismo da salvação com ser uma nova criação. Se tornar nova, um aspecto de novo, ao contrário do que é velho, antigo, passado, é totalmente diferente do que é ser salvo. A partir da hora que você aceita Jesus Cristo como teu Senhor e Salvador e aceita o batismo e é batizado nas águas, ali você está aceitando teus pecados, reconhecendo que é um pecador, para ser lavado e remido, chamado no batismo no hebraico de mikveh. Então você passa pela mikveh, você passa pela imersão, a aspersão, e ali você é purificado através daquele simbolismo das águas correntes do seu pecado. Você é perdoado, assim como lemos no Evangelho de João, do capítulo 3. Desde o capítulo 1 até o capítulo 3, nós vemos a história de João Batista, que veio batizando, né, e trazendo aquela mensagem que já estava pela boca do profeta Malaquias, a qual ele prepararia e endireitaria os caminhos tortuosos do povo até que viesse Shiló, como diz no hebraico, o enviado, Yeshua, o Messias. Então, o que é ser batizado? Ser batizado é quando num ritual de mikveh você aceita o seu pecado, entra no estado de purificação, aceitando os seus antigos pecados de lado para poder viver ao Deus de Israel. Então, dali em diante, o Criador ele atenta para você e diz: está sendo recepcionado o seu desejo, a sua intenção. Então, você, no batismo, passa a ser perdoado. Então, quando você está perdoado, você está criando um selo divino, o selo de garantia. No hebraico, a palavra haftahá ou bitran quer dizer garantia, de certeza, né? Um penhor de que quando Yeshua retornar, ele virá buscar a tua amada igreja, buscar o teu povo, junto com você, para o reino do Criador. Isto é o batismo, isto é a salvação. Agora, o que é ser nova criatura? Se nós lemos a passagem nas cartas que Paulo se escreve aos Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, no versículo 17, nós lemos a passagem que está escrito assim. Pega a sua Bíblia, vamos dar uma lidinha para você acompanhar comigo essa passagem, tá? A passagem diz assim: dessa forma, se alguém estiver unido ao Messias, é uma nova criação, uma nova criatura. A antiga já passou. Vejam, o que há agora é diferente e novo. Mas para você entender as palavras de Paulo, nós sabemos muito bem, Pedro mesmo dizia em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 16 em diante, que as palavras de Paulo eram um pouquinho difíceis de se entender. Mas para você entender as palavras de Paulo, precisava entrar no seu contexto original. Primeiramente, para você entender, Paulo estava escrevendo essa carta aos Coríntios, a cidade de Corinto, tá? Quem era a cidade de Corinto? Na data do ano 50, 55 depois de Cristo, Paulo provavelmente, nós vamos ler isso no livro de 1 Coríntios, capítulo 16, do versículo 20, do versículo 8, você vai ler em 1 Coríntios 16, 8, que Paulo estava na cidade de Éfeso. E quando ele estava nessa cidade de Éfeso, ele aproveita para escrever a carta aos Coríntios.
porque ele começa a ver, ouvir e saber de alguns problemas que estavam acontecendo na cidade de Corinto. E o que era a cidade de Corinto? A cidade de Corinto ela estava localizada no istmo estreito entre os mares da época chamado Egeu e Adriático, que existe até o dia de hoje. Tá? E Corinto ela era uma cidade portuária, uma cidade litorânea. Tá? Um rico centro comercial e ali os navios que passavam por viagem sempre aportavam nessa cidade para conhecer o seu local, o seu ambiente, os seus comércios, que eram muito ricos. Tá? Para quem não sabe, a cidade de Corinto, eles tinham um teatro ao ar livre, que podia comportar até mesmo 20 mil espectadores, pessoas. E além desse teatro, eles tinham seus jogos, né, chamado de jogos atléticos, istmicos, que só perdia para os Jogos Olímpicos na época. E nessa cidade de Corinto, para quem não sabe, hoje nós chamamos de Las Vegas de hoje, né? Como se fosse Las Vegas. A cidade de Corinto, eles tinham um local chamado de templo, o Templo de Afrodite. Sabe o que havia dentro desse templo? Só dentro desse templo de Afrodite existia mais de 1000 mulheres, que era conhecido como prostitutas da época. Eram mais de 1000 mulheres prostitutas cultuais, rituais e profissionais. Eram mais de 1000 mulheres. Então era uma cidade atrativa ao povo de Corinto. Tá? Quando você ouvia o termo grego chamado Korintiazonomai, que literalmente significa agir como um Corinto, estava dizendo daqueles homens que gostavam dos seus jogos, das suas bebidas. Em algumas arqueologias e escavações que foram encontradas vasilhas usadas na época para as bebidas da época, bebidas até muito fortes e inebriantes. Então essa era a cidade de Corinto. Uma cidade devastada pelo vício, pela bebida, pela prostituição, pelos atos sexuais ilícitos. Então era uma cidade totalmente impura. Por mais que era rica e belas à vista e a olho nu, ela, por trás dos bastidores, era uma cidade espiritualmente horrível. E aí você imagina Paulo lidando com essa cidade na sua primeira viagem missionária a Corinto. Né? Então, se nós lemos aqui no 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, Paulo diz que eles eram antigamente os coríntios, Corintiozonomai, mas agora eles são novas criaturas. As antigas se passam. Paulo estava diretamente atacando, dizendo das suas culturas, da sua questão de moral, o conceito. Né? Quando falamos de conceito no hebraico, o que é o conceito? É uma ideologia de moral, de ética, de costumes da pessoa ou de sua família, ou até mesmo de sua nação étnica ou da sua etnia. Então, Paulo estava dizendo que quando ele se tornava uma nova criatura em Yeshua, eles deixavam as suas coisas passadas. Então, o que é, professor, ser uma nova criatura? Ser nova criatura é a partir da hora que você aceita Yeshua, quando você se batiza e crê que foi perdoado os seus pecados, você vai criar uma nova tradição. Você vai criar uma nova cultura na tua vida. Para quem nunca estudou a passagem de Efésios, ou para quem já estudou, você vai lembrar de Efésios do capítulo 2, do versículo 1 ao 3, ou capítulo 3, versículo 6, que diz que o povo gentil agora se tornou corparticipantes. Vocês são participantes com Israel. Após que Yeshua veio, Yeshua como Cordeiro Pascal, ele entrega o seu próprio corpo em vida como Cordeiro e ele derruba o muro, né, como está descrito nas Escrituras, ele derruba o muro da inimizade que havia entre os judeus e os gentios. Por que Jesus faz essa derrubada? Porque era o propósito do Criador, não somente de escolher Israel como único povo, de uma única cultura e boa tradição. Ele queria escolher todas as suas nações. Aprenda uma coisa, Deus não é contra culturas, Deus não é contra as nações, a não ser que as suas culturas ou as suas morais transgridam as leis do Senhor. Então, a partir da hora que você aceita o Deus de Israel como teu Deus e Yeshua como teu Salvador, então você passa a ter que procurar ser uma nova criatura. Seguir segundo os costumes que Deus quer dar a você, segundo as leis que Deus ordenar a você, e não mais as leis do homem, a carnalidade do homem, a tradição da sua família ou do seu povo, que são talvez culturas totalmente estranhas ao Criador e à sua palavra. Então,
quando você aceita Yeshua, se batiza, mas não muda a sua trajetória de vida espiritual, a sua conduta moral e ética na lei do Senhor, então você continua sendo a mesma criatura. Você continua sendo a velha criatura. E essa era a luta de Paulo, esse era o debate de Paulo, a briga de Paulo naquela época. Então, aprendam uma coisa muito simples. Paulo lutou muito com os coríntios, com os efésios, e dizia, olha, vocês eram um povo nu. Vocês eram um povo sem conexão com o Criador. Hoje, vocês não estão mais nus. Se você ler no versículo 3, tá? Diz assim, ó. Diz, porque nesta tenda, o corpo terreno, gememos pelo desejo de ter a nossa volta ao lar celestial que será nosso. Com ele, não seremos achados nus. Guardem essa palavra, Paulo dizendo, com ele, quem? Com Deus, não seremos achados nus. Se você ler essa passagem, Paulo está fazendo uma referência, uma haftará, uma conclusão, uma mishnah, uma alegoria do que está escrito em Êxodos, capítulo 20, versículo 26. Quando o sacerdote subia ao altar do Senhor, ele não podia subir aos degraus para não descobrir a sua nudez. Porque a palavra nu, no hebraico, puar, né, ela quer dizer pelado, sem roupa. Então, quando fala do corpo nu, está falando do pecado carnal do homem, segundo os seus próprios intelectos, desejos ou pensamento das suas próprias escolhas. Então, quando você aceita Yeshua, você deixa as suas próprias escolhas. Você deixa o seu próprio intelecto. Você já não tem mais a mente carnal. Você passa a ter aquilo que a palavra que Paulo dizia, a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo. E quem tem a mente de Cristo, tem a mente de um novo ritual, uma nova cultura, uma nova vida diante do Senhor. Eis que as coisas velhas se passaram. Lembra que Deus disse, a Apocalipse, na carta à Laodiceia? Vocês dizem, somos ricos e abastados. Mas não, vocês não passam de uns miseráveis, pobre, cego e nu. Por que nu? Porque eles não tinham deixado ainda os velhos costumes do teu povo da Laodiceia. Paulo, olha, João falando isso. Então, quando os discípulos, os apóstolos, foram e pregavam o evangelho, seja a Corinto, a Éfeso ou as cidades da ilha de Pátimos, como João, na visão, falando a cidade de Laodiceia, Filadélfia, Sardes, Tiatira, que são as 7 cartas das 7 igrejas da Ásia. Então, quando eles estavam pregando na Ásia, pregando na Grécia, eles estavam dizendo, olha, vocês têm as suas culturas, mas comecem a reaver as suas culturas. Se as suas culturas e tradições e rituais estiverem fora do contexto do que Deus querem para vocês, então se afastem, porque Deus também escolheu vocês. Vocês fazem um povo só agora com Israel. Então isso é ser nova criatura. Ser nova criatura não tem nada a ver no momento em que tu está sendo batizado ou no momento que você aceita Jesus. A partir da hora que você diz, eu aceitei Jesus, eu já sou nova criatura, você está enganado. Ali vai começar uma trilha. Ali vai começar o caminhar, vai começar uma saga da tua história. Quando você aceita Yeshua, quando você batiza-se nas águas por imersão, você só aceitou reconhecendo teus pecados. Você fez uma techuvá, você retornou ao Criador. Agora você precisa ser a nova criatura. E ser criatura é quando você tira tudo que é do passado e se torna novo, fazendo novas tradições, novas culturas, novos ensinos, seguindo e celebrando novas festas do Senhor. Lembra lá da passagem que vocês vão ler, eu quero que vocês leiam depois, 1 Coríntios capítulo 15, tá bom? No versículo 20, eu vou deixar até com vocês essa passagem que tem muito a ver com 2 Coríntios 5,17, que estamos estudando aqui. E vamos ler também no 1 Coríntios capítulo 5, do versículo 6 ao 8. O capítulo 5, do versículo 6 ao 8 diz, ó, lançai fora o fermento velho, para que vocês sejais nova massa. E celebremos, versículo 8, celebremos a festa. Que festa Paulo está dizendo? Festa de aniversário? Paulo estava dizendo de festa de Natal? Não, Paulo estava falando da festa bíblica, as festas da Pêssar, da Páscoa. Celebremos a festa. A igreja no primeiro século celebrava a festa. Paulo ensinava. Olha, querem ser uma nova criatura? Novos costumes. Celebre não mais essas festas suas pagões que causam relações sexuais ilícitas, prostituição, comércio livre, em que um ganha, outro gasta, outro compra. Não, isso aí não traz adoração nenhuma ao Criador. Então celebremos a festa da Pêssar, da Páscoa. Não com os asmos, não com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da fé e da sinceridade.
Mas que é isso, professor? O que é asmo? O que é fermento? Para você saber o que é fermento, hametz, ou o que é matzá, asmo, precisa conhecer, estudar e praticar. E eu estou dizendo dos fermentos, que eram os ingredientes usados na festa de Pêssar. Então Paulo dizia, celebrem a festa, mas com sinceridade. Façam a obra do Senhor com verdade. Sejam nova criatura, mostrando a Ele que vocês realmente decidiram ser uma nova criatura. Eu não preciso ser judeu, você não precisa ser judeu para seguir as leis e as festas, mas precisa seguir da forma correta e plena. Então, essa é a nova criatura, o significado de ser uma nova criatura, tá bom? Então só fica com essa parte, só com esse ensino pequeno da nova criatura. Logo, logo estaremos postando mais vídeos desses ensinos. Espero que vocês estejam gostando. E aí, quando alguém perguntar para vocês que o que é ser nova criatura, você diz, ser nova criatura está aqui, ó. Vem aqui, eu vou ensinar um ensino para vocês do vídeo que eu aprendi com o professor Ronaldo na Torá Viva. E aí você vai ganhar aquela pessoa, ensinar da forma correta, tá bom? Então esse é o ensino do que é ser uma nova criatura. Batismo é uma coisa, nova criatura é totalmente diferente. E assim você está aprendendo, tá bom? Que o Eterno lhe abençoe, lhe guarde, resplandeça o rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e coloque dentro de vocês a paz. Um abraço, fiquem na paz do Eterno. Shalom, shalom.